Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então, ó, deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários dos vídeos ou chats das lives. Você também pode contribuir com as produções aqui do canal através do botão valeu e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Se você não consegue contribuir com o canal dessa forma, não tem problema. Só o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento já faz toda a diferença. Então deixa seu comentário sempre aqui, uma opinião, alguma coisa legal, beleza? Deixa seu like também, que é muito importante. As 4 casas de Hogwarts são como as famílias dos alunos em seu período escolar. Selecionados aos 11 anos, na primeira noite de suas vidas no castelo, um aluno é escolhido de acordo com as suas características predominantes para uma das 4 casas. Sem exceção, cada aluno selecionado para sua casa se torna um membro orgulhoso da mesma e a defende com afinco diante de competições esportivas, acadêmicas ou até mesmo competições informais, mais conhecido como treta. Os corvinos se orgulham em dizer que os bruxos mais brilhantes, inventores, escritores, passaram por sua casa, como Ignatia Wildsmith, por exemplo, inventora do pó de flu. Os Sonserinos se orgulham dos bruxos mais poderosos que já passaram por sua casa, como Merlin, por exemplo, o bruxo mais poderoso de todos os tempos. Os Grifinórios se orgulham dos bruxos que passaram por sua casa e realizaram grandes feitos, como Sir Cadogan, Albus Dumbledore e o próprio Harry Potter. E os Lufanos se orgulham de nomes importantes também, como o ministro da magia Eldritch Diggory, que foi quem criou o quartel-general dos Aurores no Ministério da Magia, e também o grande magizoologista e autor Newt Scamander. Mas se tem uma coisa que os Lufanos se orgulham muito em relação às outras casas, é que a Lufa-Lufa é a casa que menos formou bruxos das trevas. Um feito a se orgulhar, com certeza, afinal, produzir bruxos das trevas não é uma coisa tão legal. Mas isso não quer dizer que nenhum bruxo ou bruxa que tenha passado pela Lufa-Lufa não seguiu o caminho das trevas, o caminho das artes obscuras. No século XV, um jovem chamado Eunon Wood, que trabalhava com seus pais no ramo de poda de sebes, recebeu uma visita inesperada em casa sobre alguns dos acontecimentos esquisitos ao redor dele. Acontecimentos que Eunon não conseguia explicar. Acontece que Eunon era um bruxo, filho de pais trouxas, e ele recebeu a visita de um funcionário de Hogwarts para explicar aos seus pais e a ele sobre sua natureza. Os pais de Eunon ficaram assustados e não ficaram tão felizes com a ideia de terem um filho bruxo. Então ele passou a nutrir um certo desprezo pelos seus pais, já que eles não esconderam a insatisfação por seu filho ser diferente. Aos 11 anos, Eunon iniciou seus estudos em Hogwarts, onde foi selecionado para Lufa-Lufa. Como a maioria dos Lufanos, ele tinha um certo talento em herbologia e uma conexão incrível com plantas mágicas. Durante seu tempo em Hogwarts, Eunon Wood conheceu uma bruxa chamada Artemisia Black, uma menina renegada por sua família por ser filha fora do casamento de um caso que a mãe dela teve com um trouxa. Isso era algo imperdoável porque tornava ela uma mestiça, ela filha de um trouxa, o que era abominável para a família Black. O fato é que Eunon e Artemisia ficaram cada vez mais próximos. Ela considerava ele uma vítima inocente e relutante da impureza dos trouxas. E também parece ter desempenhado um papel importante no crescimento dele como bruxo, no talento dele como um bruxo, afinal, por ser nascido trouxa, ele não conhecia tanto do mundo da magia, e também responsável pelo seu declínio às artes das trevas. A realidade é que ambos alimentavam desprezo pelos trouxas, principalmente por aquilo que eles haviam passado com os seus pais. Os pais de Eunon tinham vergonha de ter um filho bruxo, e a família bruxa de Artemisia a rejeitava por ela ser filha fora do casamento e de um trouxa, então ela culpava o seu pai pela desgraça da sua vida. Os anos se passaram. Eunon e Artemisia se envolveram em uma relação amorosa e juntos
planejaram algo maligno. Em seu casamento, eles convidaram ambas as famílias, tanto os Wood quanto os Black, e informaram que eles teriam uma surpresa incrível. Os familiares trouxas de Eunon, embora relutantes, foram porque acreditavam que Artemisia era dona de uma fortuna gigantesca em ouro, que na realidade consistia em apenas um medalhão que ela multiplicou com um feitiço de gêmeos em cópias completamente sem valor. E para surpresa de Artemisia, seu pai trouxa compareceu ao casamento. Sua mãe também. Então, para celebrar a união, Eunon e Artemisia, que eram completamente talentosos em horticulturismo, criaram uma sebe encantada, um labirinto feito de plantas, e disse aos convidados que um prêmio em ouro gigantesco havia sido escondido no labirinto e que quem encontrasse poderia ficar com tudo. Alguns convidados não arriscaram entrar no labirinto e foram embora, mas alguns outros mais gananciosos decidiram entrar e nunca mais foram vistos. Finalmente, Eunon e Artemisia, agora com um novo nome, juntando os dois sobrenomes, Blackwood, se vingaram de suas famílias, mas o terror da criação deles não parou por aí. Milhares de trouxas escoceses se perderam em meio a esse labirinto, porque ele ficava exposto e era encontrado por outras pessoas. Então, ao longo dos anos, milhares de pessoas morreram lá. Eunon e Artemisia Blackwood tiveram uma filha, Lysandra. Aparentemente tudo estava bem, mas conforme os anos iam passando, eles achavam estranha a forma que a filha se comportava. Ela não manifestava magia, não demonstrava nenhuma aptidão mágica. E após completar 7 anos sem nunca ter dado nenhum indício de magia, eles contestaram que se tratava de um aborto. Lysandra não era capaz de produzir magia. A relação com seus pais era completamente conturbada. Afinal, eles faziam com sua filha a mesma coisa que seus pais fizeram com eles. Até que aos 16 anos, depois de uma violenta briga com sua mãe, Lysandra a denuncia para caçadores de bruxas, fazendo com que sua mãe fosse capturada e morta na fogueira. Depois disso, nunca mais se ouviu falar de Eunon Blackwood e Lysandra Blackwood. Meus bruxos, essa é a história do Lufano que se tornou um bruxo das trevas. O cara controlava plantas e sebes com a mente. Ele era tão brabo que ele fazia vários labirintos, que ele fazia várias coisas só com o poder da mente dele. Ele acabou sendo tomado pela sede de vingança e foi pro caminho das trevas. Agora, o que aconteceu com ele, ninguém sabe. E aí, você já conhecia a história de Eunon Blackwood? Se não, comenta aqui embaixo e me diz o que você achou. Muito obrigado por assistir até aqui, eu espero que você tenha curtido. Se você gostou, não esquece de deixar o like, não esquece de comentar no vídeo que é muito importante. A gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.